Meeting, let me mention the forward-looking statements are por participarem de mais uma teleconferência de resultados da Marfrig. Antes de passar para nossos CEOs, Tim e Miguel, que irão comentar sobre os excelentes resultados que tivemos neste trimestre, eu gostaria de agradecer e parabenizar todo o nosso time de mais de 32 mil colaboradores, que, ao longo deste período, têm se dedicado a manter nossas operações com alta performance e sem interrupções, garantindo, assim, a produção de alimentos tão necessária. Em um momento marcante de nossas histórias, quero também parabenizar, em especial, os times de RH, segurança do trabalho e equipe médica em todos os países em que atuamos. Graças à sua dedicação e comprometimento, nossos colaboradores estão trabalhando em ambientes seguros e saudáveis. Por isso, o meu muito obrigado. Em um trimestre com tantos desafios, fomos capazes de ir além de entregar resultados muito acima do esperado. Nós nos dedicamos às comunidades onde atuamos com inúmeras doações, desde alimentos até equipamentos de proteção e exames médicos. Um conjunto de iniciativas essenciais para atenuar os impactos do Covid para aqueles que mais precisam de ajuda. Também não deixamos de lado nossos clientes. Lançamos o programa Estamos Juntos, por meio do qual foram destinados 50 milhões de reais para o canal de Food Service, nessa retomada das atividades. Ampliamos o crédito e o prazo de pagamento de nossos clientes, ajudando a trazer alívio em suas contas, nesse momento tão desafiador. Em momento algum, deixamos de lado nosso pilar da sustentabilidade. Mais uma vez, fomos pioneiros e lançamos o programa Marfrig Verde Mais. Por meio dele, apresentamos nosso compromisso em solucionar sérios problemas do setor, com prazos e indicadores. Tudo isso com um grau de transparência sem igual no mercado. Assim, fazemos da Marfrig a empresa mais comprometida com o tema. Passo agora a palavra a Tim Klein, CEO da Operação da América do Norte. Thank you, Marcos. Good morning, everyone. Please move to slide number 5. In the second quarter of 2020, National Beef posted net revenue of $2.7 billion, up 19% from a year ago. The coronavirus pandemic significantly impacted our business in the quarter. Unprecedented employee absenteeism due to COVID-19 positive test results and pandemic-related fear resulted in the temporary closure of our Iowa plant for 2 weeks in April, and a significant reduction in throughput at both of our Kansas plants during late April and May. Similar impacts were felt across the entire U.S. beef packing sector, with industry-wide capacity utilization falling to nearly 55% by early May. For the quarter, industry slaughter was down 17.2%. During the same period, our slaughter was down 14%, allowing us to gain market share in the quarter. The rapid and unexpected decline in slaughter led to significantly lower demand for live cattle, causing a decline in prices. It also led to a much lower supply of beef products, which resulted in a sharp increase in box beef prices during the quarter. With seasonally strong demand during this time of the year and the limited supply, box beef prices nearly doubled in mid-May. Now please move to slide 6. The decline in cattle prices and the increase in box beef prices during the quarter resulted in a significant expansion in the cutout ratio
and industry margins. For the quarter, we posted a record adjusted EBITDA of $635 million, up 170% from a year ago. These results include $48.5 million of additional expenses directly related to the coronavirus pandemic. Most of the increased expenses are related to temporary wage increases and attendance bonuses designed to encourage healthy workers to report back to work. The strong results for the quarter reflect our team's strength and our ability to effectively navigate through an extremely difficult environment. We believe our results for the quarter are among the best in the industry. As we move into the third quarter, industry slaughter rates and margins have returned to pre-COVID levels. However, due to the reduced slaughter levels in the second quarter, it is estimated there are approximately 700,000 head of cattle backed up on ranches and in the feedlots. With the industry already running at full capacity, this should provide ample supplies of cattle for the second half of 2020 and well into 2021. Our top priority continues to be the safety of our employees. We are diligent in our efforts, not only in providing a workplace environment and the safety equipment needed to protect them from exposure to COVID-19, but also in seeking out best practices across the manufacturing industry. We believe the steps we have taken so far have been effective. At present, we are only experiencing a handful of positive COVID cases in our plants each week, with no impact on throughput or efficiency. Now I'll pass to Miguel. Thank you. Muito obrigado, Tim, e bom dia a todos. Passamos agora para o slide número 7, onde eu explicarei a excelente performance que a operação da América do Sul teve no segundo trimestre deste ano, resultado de grande empenho da nossa equipe, trabalhando sob rígidos protocolos de segurança e com foco na gestão verdadeiramente operacional. Nosso footprint e a capacidade instalada estão perfeitamente adequados para enfrentar as adversidades do momento, assim como capturar as oportunidades que também surgem. O que de forma simples é explicado por algo que funciona sempre: comprar bem, processar bem e vender bem. Como pode observar no primeiro gráfico à esquerda, o volume total teve uma pequena retração de 3%, onde o aumento em 18% do volume das exportações quase que compensou por inteiro a retração do mercado interno. No segundo gráfico, da receita líquida, alcançamos nesse trimestre o recorde de 4,4 bilhões, 27,7% acima do segundo TRI de 2019. Aí também, com destaque para as exportações que foram 68% superiores ao mesmo TRI do ano passado. Nos dois gráficos da direita, vemos que no segundo TRI de 2020, as exportações passaram a representar 68% da nossa receita, entre os 52% do ano anterior, tendo como destaque as vendas para a China e Hong Kong, que foram responsáveis por aproximadamente 65% das receitas de exportação. Eu lembro a todos que a Marfrig é a companhia com maior capacidade autorizada para exportar para a China. Nossas 13 plantas habilitadas concentram 71% da nossa capacidade de produção. Em relação ao nosso portfólio de produtos industrializados, de maior valor agregado, um dos focos de crescimento da Marfrig, tivemos nesse trimestre o crescimento de 30% do volume, o que foi outro fator importante para o aumento da receita e lucratividade do período. Nesse trimestre, eu destaco também a exportação de produtos orgânicos do Uruguai, onde registramos um aumento de 33% nos volumes vendidos aos países do NAFTA. Esse é um segmento ainda pequeno quando comparado ao nosso volume de exportações, mas que vem crescendo e entendemos que é um diferencial de grande valor para a companhia. Como pode ver, esse modelo de negócio com plataformas integradas nos países que a Marfrig opera proporciona um diferencial estratégico na comercialização. E os resultados estão traduzidos em números aqui apresentados, que são bem superiores à média do mercado. Passamos agora para o slide número 8, onde eu comentarei o lucro bruto, o EBITDA e outras iniciativas ocorridas no trimestre. No primeiro gráfico à esquerda, alcançamos nesse trimestre um lucro bruto de 802 milhões, 103% acima do segundo TRI de 2019, com uma margem bruta evoluindo de 11% para 18%. No segundo gráfico do EBITDA, atingimos um montante recorde de 613 milhões, 184% acima do ano anterior, com uma margem de 13,9%, um crescimento de 760 pontos base. Esse resultado se deve principalmente ao aumento das vendas, como explicado no slide anterior, e à continuidade da melhor gestão dos custos operacionais e captura das economias geradas, que são efetivos mesmo
em um ambiente de alta no preço do gás. Confiamos que a nossa equipe de alta performance seguirá melhorando os indicadores e aproveitando as oportunidades que fazem diferença na nossa indústria. Agora passo para o Tan, que irá comentar o resultado consolidado e os destaques financeiros da operação. Obrigado, Miguel. Bom dia a todos. Vamos começar pelo slide 10. Toda a excelência e produtividade operacional explicados pelo Miguel e pelo time se converteram em resultados financeiros sólidos nesse trimestre, como veremos agora. No gráfico da esquerda, atingimos uma receita líquida consolidada de 18,9 bilhões de reais nesse trimestre, um crescimento de 54% comparado ao segundo trimestre do ano passado. Quanto ao perfil dessa receita, demonstrada no gráfico do centro, geramos 93% em dólares, ou seja, apenas 5% da receita Marfrig são originados em reais. Agora, passando ao gráfico da direita, geramos neste trimestre 4 bilhões de reais de EBITDA ajustado, com uma margem de 21,5%. Desse EBITDA ajustado, 86% foram gerados na América do Norte. Com isso, aproximadamente 94% do EBITDA total da Marfrig são gerados em dólar, um fator muito importante para a solidez financeira da Marfrig e um grande diferencial em relação às empresas puramente exportadoras. Passamos agora para o slide 11. Nesse slide, podemos ver como a superação das adversidades desse trimestre nos possibilitou um excelente resultado genuinamente operacional que se traduziu em um fluxo de caixa operacional de 4 bilhões de reais. Descontados os juros e o CAPEX desse fluxo de caixa operacional, atingimos um fluxo de caixa livre recorde de 3,3 bilhões de reais. Agora, para o slide 12. Como consequência da forte geração de caixa, demonstramos nesse gráfico a queda de nossa dívida líquida de 3,7 bilhões de dólares para 3,1 bilhões de dólares e queda também no índice de alavancagem em dólares para 1,79 vezes, nosso menor índice histórico. Aqui vale lembrar o nosso foco na gestão de dívida em dólares, tendo em vista a geração de receita e de EBITDA quase em sua totalidade também em dólares. E a alavancagem medida em reais também atingiu um novo patamar de saúde financeira da Marfrig, com índice de 2,07. Passamos agora para o slide 13. Aqui começo pelo primeiro gráfico da esquerda com o cronograma da dívida. Encerramos o segundo TRI com um caixa de 1,5 bilhão de dólares, suficiente para cobrir os vencimentos até 2023. Como podem ver nos gráficos da direita, nossa dívida é 96% em dólares, devidamente casado com nosso EBITDA de aproximadamente 94% em dólares também. Nesse trimestre, finalizamos outra ação de liability management, transformando o bridge loan de 500 milhões de dólares, tomado em novembro de 2019, em um term loan sindicalizado pelo prazo de 3 anos. Aqui só para lembrar a vocês, no início de julho, pouco após o fechamento do segundo trimestre, emitimos um CRA no montante de 250 milhões de reais, a taxa de CDI mais 2,2 ao ano. Reduzimos o custo médio da nossa dívida em relação ao segundo TRI de 19 em 59 pontos base, para uma taxa média de 6,13% ao ano. Agora passamos para o slide 14. Por fim, nesse slide, destaco o nosso lucro líquido do segundo trimestre, que foi da ordem de 1,6 bilhão de reais. Esse é o melhor resultado histórico da Marfrig. Importante ressaltar que todos esses resultados sólidos do segundo TRI de 20, o marco histórico da Marfrig, foram frutos do trabalho focado em operações mais rentáveis
e uma estrutura de capital cada vez mais otimizada no caminho certo da lucratividade estrutural. Passo agora a palavra ao senhor Marcos Molina para as considerações finais. Obrigado. Como vocês puderam ver, tivemos um trimestre que deixa claro o significado da excelência verdadeiramente operacional da Marfrig. Apresentamos o real valor de nossos ativos na América do Norte e na América do Sul. Este footprint diferenciado permitiu a geração de resultados em um ambiente de grandes desafios e incertezas. Nossa estratégia de manter uma estrutura simples e focada continua. E estamos colhendo os resultados a cada trimestre. Estou seguro de que estamos no caminho certo da lucratividade, com o objetivo de pagar dividendos e valorizar os investimentos de nossos acionistas na Marfrig. Nossa estrutura de capital está cada vez mais otimizada. Nossos investimentos seguirão no caminho da melhoria operacional e do aumento de participação de produtos industrializados, com valor agregado. Consolidamos, assim, nossa posição de maior fabricante de hambúrgueres do mundo. Recentemente, completamos essa estratégia com a formação da Plant Plus Foods, sociedade estratégica com ADN. Isso demonstra nossa grande capacidade de inovação. A Marfrig segue mais preparada do que nunca para os desafios dos próximos trimestres e anos. Com um time executivo de primeira e um quadro de colaboradores comprometidos com os pilares estratégicos da companhia: excelência operacional, sustentabilidade, inovação, disciplina financeira e governança. Continuaremos a ajudar a cuidar do planeta e alimentar o mundo. Muito obrigado a todos. Uma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Solicitamos a todos que as perguntas direcionadas ao CEO da Operação América do Norte, Sr. Tim Klein, sejam feitas em inglês. Thank you. The floor is now open for questions. If you have a question, please press *1 on your touch-tone phone at this or any time. If at any point your question is answered, you may remove yourself from the queue by pressing the *2. Questions will be taken in the order they are received. We do ask that when you pose your question, that you pick up your handset to provide optimum sound quality. Please hold while we poll for questions. A nossa primeira pergunta vem do Sr. André, do Itaú. Our next question comes from Mr. André, from Itaú. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call, obrigado pelas perguntas. Eu vou fazer minha primeira pergunta para o Tim e depois eu faço minha segunda pergunta em português. Hi, Tim. Thank you for taking my questions. I'd like to ask my first question would be in regards to the second half of this year. So during this quarter, you had exceptional results. You had a lot of cattle availability, which drove to lower prices, and you had higher meat prices. How do you see the outlook for the second half of this year? So how should we think firstly about cattle availability, looking for the second half of this year? And then secondly, how should we think about meat prices? We're seeing the industry going back to normalized levels. Recession could be around in the U.S. So how should we think about the outlook for the second half of this year? Well, first of all, the industry in the U.S. came back to full capacity by the end of June, first part of July. So the margin spread, the cutout ratio became more normal for this time of year.
as I look at the second half of the year, I would look at last year's second half, and that would be what we would call normal, although we did have a Tyson fire in there that impacted results for a few weeks. The one thing that's different this year, though, in the second quarter, there's 700,000 plus cattle that did not get processed that will be backlogged, that will add to the supply that was already projected for the second half of the year. So we will, and it'll take 6 months to a year to work through that because of our industry is already operating at full capacity. Beyond that, looking at the overall beef demand, what we found in past recessionary cycles is the demand for beef continues to be strong. The consumer chooses to buy the cheaper cuts, the chucks and the rounds, and less of the middle meats. But overall, the cutout level and profitability for the packer is not impacted all that much. Perfect, very clear. And congratulations on the historical results, with the impressive results. Minha próxima pergunta seria para o Miguel. Miguel, você poderia comentar um pouquinho sobre a expectativa também para o segundo semestre? Aqui, principalmente, quando a gente olha o preço do gado, ele tem surpreendido bastante, ele tem se mantido em níveis muito resilientes. Então, você poderia ponderar um pouquinho como você vê o mercado doméstico, porque imagino que seja isso que esteja sustentando o preço do gado, e como você está olhando perspectivas de exportações? Então, basicamente, 3 pontos aqui, né? Como você está vendo o preço do gado, mercado doméstico e um pouco sua perspectiva para a exportação, segundo semestre. Bom dia, André, bom dia a todos. Realmente nós estamos vendo agora no segundo semestre, praticamente, depois do fechamento do segundo TRI, nós estamos vendo um preço do gado que teve um processo de correção. É um processo já esperado, porque normalmente no segundo TRI nós temos, antes da entrada do gado confinado, nós temos um período praticamente de entre-safra. Isso acontece em todos os países da América do Sul, por inverno, no caso, e clima, no caso do Uruguai e da Argentina, no caso do Brasil também nós temos um período de seca. Isso normalmente é revertido no último trimestre, no final dos 3 meses do ano. Por outro lado, nós temos uma situação que esse ano nós tivemos em algum momento uma relação de troca entre o boi magro e o boi gordo, entre o bezerro e o boi terminado. Nós tivemos uma relação que não estava muito favorável. Isso aí fez um processo de retenção. Outro aspecto importante, olhando os dados do IBGE, nós temos uma redução do abate de matrizes no Brasil. Nós temos uma redução de 4 pontos percentuais, né? Isso aí também faz com que essa retenção seja maior e que você tenha uma oferta menor com a consequente correção do preço. Outro aspecto importante, falando também agora de mercado, que justifica esse ajuste no preço da arroba, nós temos o mercado doméstico ele funcionando de uma maneira muito cautelosa. Nós estamos assistindo praticamente um mercado que se corrige praticamente diariamente. Nós temos todo o mercado operando com uma lógica de eles vendem para comprar, não compram para vender. Ou seja, ninguém toma posição, ninguém faz uma posição nunca, tanto na compra como na venda. Essa mesma situação nós vemos também na exportação. Nós temos a nossa exportação do Brasil com um dólar favorável, uma taxa de câmbio interessante, né? Mas também uma posição cautelosa. A China voltou a comprar, voltou a participar do mercado de forma mais ativa. Nós temos também a Europa que está liderando processos de compra nos últimos 2 meses, voltou com força a Europa a comprar pós-pandemia. E nós temos também os outros mercados equilibrados por essa demanda equilibrada com a oferta. No caso do mercado interno, além do atacado seguir performando bem, como foi a lógica dos últimos 5 meses, nós temos agora começando lentamente a voltar a parte de food service, né? Nós temos visto agora a mudança de horário de funcionamento de restaurantes. Isso aí deve incrementar o processo de retomada desse segmento, que não é muito expressivo em volume, mas é expressivo para formar preço e para garantir rentabilidade. Nós estamos assistindo essa lógica em pleno transcurso agora, esperamos nesse final de percurso da pandemia. Perfeito. Se você me permitir mais uma pergunta, acho que um dos principais destaques desse trimestre também foi a alta conversão do resultado do EBITDA para caixa.
Você poderia comentar um pouquinho assim, a recorrência da linha de outros resultados, que veio de fato muito baixo, quase residual nesse trimestre, e um pouquinho como que vocês imaginam que seria a disciplina de caixa indo para frente, ou se vocês imaginam pagar dívida, se vocês estão pensando em voltar para talvez um preço mais de M&A, então como que você pensaria em termos de disciplina de alocação de capital indo para frente? Vou passar ao Tang, nosso vice-presidente financeiro, para responder a sua pergunta. André, bom dia. Com a nossa disciplina financeira, certo? E administração e gestão de dívida, esse caixa nos permite capturar a oportunidade de compra de matéria-primas e insumos, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, também mantemos esse caixa para honrar os compromissos da dívida no curto e médio prazo. Tá? Então, esses são os dois pontos que observamos com esse caixa. Trataremos esse caixa. Perfeito. Muito obrigado e parabéns pelos resultados. Ok? Obrigado. Obrigado, André. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Ferreira, do JP Morgan. Our next question comes from Mr. Lucas Ferreira, from JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Minha primeira pergunta é para o Tim. So, Tim, my first question to you. I wanted you to discuss, if possible, how you see the profitability of your cattle suppliers. We discussed this during the peak of the crisis, and we knew that the profitability of the ranchers were quite impacted by COVID. So, wondering how sustainable it is right now, if you can comment on this. And then also on more sort of a mid to long-term discussion on the cattle cycle, which point we are. Right now, some of the indicators of this sort of the cycle indicators are showing that there might be some reduction in the cattle availability more towards, let's say, next year or the year after. So I'm wondering if you can comment on how long this cycle could last and how long could we see margin going back to sort of a long-term level. Já faço minha segunda pergunta. Minha segunda pergunta aí em português. Eu sei que o bônus da National Beef ele é acruado, né, todo trimestre, e isso passa pelo resultado, mas se vocês pudessem dar uma atualização para a gente, até que eu não conheço todos os detalhes de como ele é calculado, year to date, quanto é que ele já está, para a gente poder, se a gente puder comparar com o número que a gente tinha no ano passado. Obrigado. Okay, first of all, to answer the first part of that question, the segments of our industry, the first segment is the cow-calf operation, the ranchers. Although calf prices did decline, they are still profitable at the cow-calf level, so there is no incentive for them to liquidate their herd beyond what they normally would. So we don't see any impact because of COVID on the liquidation of the cow herd or sending heifers to the plants. So that remains intact. The segment most impacted by COVID was the feedlot sector, where we saw a decline in cattle prices that they felt the brunt of as we paid less for cattle. They were hurt there. Those cattle turn over every 150 days or so, and replacement margins right now are much better. And in fact, cattle prices have recovered, fairly significantly from the lows mid May. So overall, we don't see any change to the overall cattle cycle. Everything that we look at still points to peak supplies in 2022. The situation we have right now with these 700,000 plus cattle that need to be processed is going to just continue to roll forward. It'll take us many months to work through that backlog of numbers, and again, that should provide some tailwind for margin structure for the packing industry. Lucas? Thank you. Oi. Bom dia, Lucas. Sobre a sua pergunta
do bônus, né? O programa de bônus, ele é provisionado recorrentemente no resultado, né, das operações, certo? E assim ele já impacta o EBITDA trimestralmente. I might add to that a lot of cattle feeders hedge their cattle when they put them in the feedlot, and the hedgers did very well during this time period because we had a very favorable basis that provided protection for them. And in fact, they would have netted profitable numbers on the cattle even at the low point in the price. Thanks, Tim. Não, Tang, minha pergunta era só, eu entendi que ele passa no resultado, só se vocês podem falar quanto que ele já acumula year to date. Sim, ele já está afetado. Trimestralmente é provisionado, certo? O programa de compensação dentro do trimestre. É recorrente esse provisionamento. Ok? Tá certo, obrigado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Ben, da Barclays. Our next question comes from Mr. Ben, from Barclays. Bom dia, Marcos and Miguel, and good morning, Tim. So my Portuguese is not good enough, so I'll keep it with questions for Tim. So first of all, congratulations on the results during the quarter. So wanted to go back and look a little bit on the overall protein industry in the U.S. and get a little bit of your sense, what you've been seeing in domestic demand within the different proteins where you compete with and on the export markets, because it seemed like you gained some relative share on the export market, at least with volume going higher, but the industry actually going lower. So if you could share some additional color about your export markets and what's the benefit of it, and then looking a little bit beyond 2020 and the benefits you've mentioned about the 700,000 cattle and somehow backlogged. What would you expect in terms of a new normal from profitability for beef, just considering that the industry has not been adding capacity and is unlikely to add capacity? So should we assume there's going to be a new normal beyond what was the disruption of 2020? Well, to answer the first part of your question, we've seen lower prices for competing proteins, pork and poultry, in the U.S. It has not affected demand for beef at the counter. So we feel like beef somewhat resilient to competing proteins, competing meats. Retailers love to feature beef, brings customers in the stores. So we don't really feel the impact of cheaper competing proteins in our market. In terms of the overall outlook on industry, I believe that, as we talked before, because of the relationship that we have today between supply of cattle and capacity to process those cattle, with no new capacity coming into the industry, I think we would move to a new level, and we've talked about that. The industry would move to a new level on profitability compared to other cycles that we've had in the past. So, as we look at it, we don't think the COVID's going to have any impact in moving to a different plateau on margins, other than the impact that these additional cattle that are backlogged will have on at least for the next 6 to 12 months. Okay, and on the export side? Exports, for us, our primary markets are Japan and South Korea. We look at the export markets as value add, so we sell products that we can sell for more in those markets, and there are a lot of products that they don't bring the same level of demand here in the U.S. So we have not seen any change from any of our customers in either of those countries during this COVID pandemic. They continued to buy month in and month out, just as they always have, and follow the market up and down. Okay, perfect. Well, Tim, thank you very much, and obrigado.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Isabella, do Bank of America. Our next question comes from Mrs. Isabella from Bank of America. Bom dia a todos, obrigada pelo call. A minha pergunta é primeiro para o Miguel, em relação à questão de processados, né? Chama a atenção o crescimento que vocês tiveram aí no segundo tri, ano contra ano. E se puder também dizer para a gente quanto que processados hoje está representando da receita de América do Sul, como tem sido os drivers. E olhando para a Marfrig como um todo, em termos de estrutura de capital e retomando um pouco da história de uma potencial listagem, né, nos Estados Unidos, e se vocês pudessem dar um update para a gente sobre isso e também como que vocês estão pensando. Marcos mencionou dividendos ou eventualmente um buyback. O que a gente pode esperar nesse sentido, dada a geração de caixa? Obrigada. Bom dia, Isabela. Referente a processados, isso aí foi uma estratégia da Marfrig de investimento em CAPEX, né? Nós fizemos investimentos no ano 2019 em CAPEX na área de processados. Depois, quando se agregou tanto a planta da Quick Food na Argentina quanto a planta de Várzea Grande no Brasil, a Marfrig passou a ter os processados com 10% da nossa receita e com uma margem bastante expressiva. Esse tipo de produto, ele deixa uma margem maior que o produto in natura. Outro aspecto importante de ter presente é que agora, durante a pandemia, houve um crescimento exponencial da parte de delivery. E o produto do delivery, basicamente, é o hambúrguer, né? Nós vemos o crescimento de delivery, você vai e vê os índices, tanto do Rappi como do iFood, o delivery é o líder nos pedidos nessa época. E a Marfrig justo está muito bem posicionada. Nós também voltamos agora, depois de 7 anos de não compete, também com a nossa produção de hambúrgueres para o atacado e para o food service. Isso tudo coincidiu no timing perfeito. Nós temos também planos agora durante o ano de 2020 e também 2021 de seguir investindo CAPEX nessa área de processados. Nós temos agora já previsto para o mês de setembro o funcionamento de 2 novas linhas na fábrica de Várzea Grande para a produção de hambúrguer. Nós começamos forte também no plant-based. É importante ter presente, quando você chega com um hambúrguer a um cliente, você tendo a possibilidade de oferecer um portfólio completo, incluindo nesse portfólio o plant-based, você oferece uma condição especial. Isso é uma oportunidade no time perfeito. Quanto à sua pergunta sobre os dividendos e sobre aí eu vou passar para o Tang e ele responde aqui. Isabela, nesse semestre, né, nós geramos resultado positivo, né, como vocês podem ver, e continuamos a gerar resultado positivo através de disciplina financeira, né, foco na redução do custo médio da nossa dívida, captura de excelências operacionais, certo? Todos esses fatores para continuar na linha de gerar resultado positivo e, no próximo ano, pagar dividendos. Essa é a nossa meta. Quanto ao IPO nos Estados Unidos, vou passar para o Isabela, bom dia. Em primeiro lugar, uma coisa de definição do Conselho é nós baixar a dívida. Então, nós estamos trabalhando muito em baixar a dívida, baixar o custo financeiro de uma empresa como um todo. Tá? O segundo é o crescimento da Plant Plus, a joint venture com o ADM. Então, é uma parte que nós estruturamos a Plant Plus para ser independente, uma companhia americana, né, está sendo agora finalizado o antitrust para começar início de setembro. Então, é um drive de crescimento muito grande nos Estados Unidos, que gera muito valor para a companhia. E o que, com 86% do EBITDA nos Estados Unidos, e praticamente 80% do faturamento nos Estados Unidos, é uma coisa natural no futuro você ter uma abertura lá. Mas nós não temos nada ainda definido de prazo e quando, né? Mas uma coisa que é importante nós estamos
trabalhando para a empresa estar pronta para tomar uma decisão, porque a decisão nossa vai ser, na época que for decidir isso, tem que ver como que está múltiplo no Brasil, como está múltiplo no exterior, custo do dinheiro. Então, tem várias coisas para a gente tomar a decisão no futuro junto com o Conselho. Mas nós vamos estar preparados para o que for melhor para a companhia. E para os acionistas também. Tá claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. João Soares, do Citibank. Our next question comes from Mr. João Soares, from Citibank. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira eu vou fazer para o Tim e depois para o Miguel. So, Tim, you mentioned that you see PIC supplies going all the way to 2022, and you see limited possibility of new capacity going into the market. So just wondering maybe what could be the growth alternatives for the North America business. Is it strictly going into non-organic once you have all the balance sheet equation, which is clear minimum leverage? So I just wanted to understand if now maybe you're thinking about going more into focus on growth again. E a segunda pergunta para o Miguel, em relação às melhoras de eficiência operacional que vocês mencionaram nesse trimestre, só para ficar claro, quanto que foi a quantidade, se você puder quantificar a melhora operacional nesse trimestre, e o que a gente pode ver de melhoras adicionais olhando para o segundo semestre. In terms of, you want me to answer? Hello? Yes, go. Okay. Our strategy on acquisitions has always been to really focus on what our core business is, which is beef processing. That's what we're really good at. So we're not going to get too far away from that. So we look at businesses that would allow us to add value to some of the products that we have that we sell as commodity today. For example, trim, where we would look for opportunities to perhaps build a ground beef facility to produce patties and bricks and so forth. So we're looking at those types of expansion opportunities. Another one would be case ready, where as retailers move to that, take labor out of the back rooms, that would be an area that would fit perfectly with our strategy. So we're always looking for opportunities like that, but again, we're not going to get too far away from what our core business is. Respondendo à segunda parte da sua pergunta, bom dia. Referente à melhoria operacional, dentro desse EBITDA de 613 milhões, que foi um crescimento de 184%, tri contra tri, nós fizemos um levantamento aqui, nós temos 96 milhões 641 mil, que são de melhorias operacionais. Se nós for locar essa melhoria operacional país por país, nós temos 58 milhões 525 no Brasil, 19,122 na Argentina, 17 milhões no Uruguai e 1 milhão e 900 no Chile. Isso aí equivale a 2,2 pontos de EBITDA. Se você comparar esse tri, o segundo tri quanto o primeiro tri, nós tivemos esse mesmo no primeiro tri 149 milhões. Agora nós tivemos 96 milhões 640. O que acontece? À medida que você vai melhorando a operação, controlando os KPIs e performando melhor, o gap de recuperação ou de captura ele diminui. Mas ele sempre se mantém, porque isso é uma mudança estrutural na eficiência e na produtividade da companhia, né? E esse ganho vem de várias áreas, vem de rendimentos, vem de produtividade, vem de custo fixo, e se compõe de um mix que impacta o resultado, né? E se incorpora esse resultado de forma recorrente. Tá claro, Miguel. Obrigado e thanks, Tim, for the answer as well. Para os seus resultados. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Thiago Duarte, do BTG Pactual. Our next question comes from Mr. Thiago Duarte from BTG Pactual. Olá, muito bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas.
A primeira sobre a estrutura de capital, mas focado na National Beef. Eu lembro que nas nossas últimas conversas, né, vocês estavam discutindo a pretensão, né, como parte até do processo de liability management, a pretensão de alocar mais dívida nos Estados Unidos, né, embaixo da National, e equacionando com a dívida aqui da holding, né, da controladora da operação no Brasil, na América do Sul. Quando a gente olha hoje, aparentemente a dívida está indo inteira, né, na operação, na controladora, e aí eu queria entender qual que é a estratégia sobre esse aspecto, né? Ainda sobre a questão da National, só para relembrar, eu lembro que nós já discutimos isso no passado, mas só para relembrar como é que fica a política de dividendo da National Beef, né? Havia aquela política de uma distribuição mínima obrigatória. Quando a gente olha esse ano, pelo fluxo de caixa, vocês pagaram pouco mais de 53 milhões de reais de dividendo na National, contra quase 600 no mesmo período do ano passado. Então, só para relembrar como é que fica a distribuição de dividendo da National Beef. E a segunda pergunta, na verdade, é um follow-up de uma pergunta anterior sobre a estrutura de capital aí na Marfrig como um todo, né? Eu queria só vocês puderem qualificar para a gente, quando a gente olha esse endividamento em dólar, né, hoje abaixo já de 2 vezes, só para entender, o Marcos mencionou a ideia de continuar pagando dívida, mas só para entender qual o patamar que vocês entendem ser o patamar adequado de endividamento líquido sobre EBITDA que a gente deveria pensar na Marfrig estruturalmente. Muito obrigado. Thiago, bom dia. Aqui é o Tang. Sobre a sua primeira pergunta da estrutura de capital, o que nós falamos é que os bonds emitidos, nós iríamos capturar os melhores preços aqui, juntamente com o National, não que nós íamos fazer incluí-la na estrutura de capital, no liability management, certo? Nós íamos capturar oportunidades com acesso ao mercado americano. Como a geração de caixa agora nesse TRI foi forte, certo? Nós temos o conforto de capturar a melhor oportunidade possível, tá? Então, não temos pressa, estamos olhando o mercado, tá? Juntamente com o pessoal lá dos Estados Unidos, que está sentado num ambiente de juros extremamente baixo, né? Então, isso nos favorece no nosso liability management. Ok? Quanto ao nível de endividamento, certo? Nós trabalhamos, nossa meta aqui é diminuir a alavancagem para baixo de 2. Tá? Esse é nossa tarefa aqui do dia a dia. Quanto à política de dividendos da National Beef, eu vou passar para o Sr. Marcos responder. Ok? Obrigado. Bom dia, Thiago. Não, a política da National continua a mesma que foi desde da aquisição nossa, que já tinha a política da Jefferies que está mantendo, não mudamos nada e não vamos mudar nada. A questão, só para completar, de dívida, o que a gente está fazendo no Conselho sempre foi alocar mais dívida lá para a National. Só que a National tem gerado tanto caixa que não tem dado tempo para fazer isso, né? Nós alocamos a dívida e o bonde na NBM, que é dona da National, que isso aí em termos fiscais, o juro que você paga compensa com o resultado de lá para compensar, né? Então é uma estratégia que a gente tem. Então a gente vai trabalhar no futuro para alavancar lá mais NBM, tirar coisa, fazer todo esse serviço de diminuição de dívida e baixar o custo financeiro drasticamente da Marfrig, que é a meta nossa aí, que sempre, se você pegar aí o preço médio hoje, sobre a dívida bruta, vai dar uma dívida aí de 1,6 bi, nós estamos pondo meta para o pessoal aí, para 21, vir abaixo, até na faixa de 1 bi abaixo. E pagar a dívida, Thiago.
Está respondida a tua pergunta? Está super respondido. Muito obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Vitor, da Credit Suisse. Our next question comes from Mr. Vitor, from Credit Suisse. Bom dia a todos, pessoal. Parabéns pelos resultados. Deixa eu fazer uma primeira pergunta. All the cattle that was, let's say, not slaughtered in the second quarter, obviously it increases the availability of cattle for the coming months. Margins are super strong and remains in a good shape in July, in August as well. One of the reasons that we heard in the past that we didn't see new capacity entering this market was related to high unemployment rate. Now the unemployment rate in the U.S. is higher, right? So first question is, let's say, is it a concern for you, new capacity entering in this beef market? We pay close attention to that. We do not see any new capacity coming into the industry. There's two major hurdles. Number one is, as you said, is the labor availability. That's one issue, and as long term, that's always been a significant issue for our industry. The second is finding a community willing to allow a packing plant to come in, given the issues with environmental and so forth. And the third is just the cost to build a facility. To duplicate an efficient operation like one of ours would cost $750 to $900 million. So and the timing would be, at this point, if you started today, it'd probably be 3 or 4 years before you're processing cattle, and you're going to be in the other side of the cycle at that point. So we just don't see that as a risk. Thank you, Tim. Miguel, acho que minha segunda pergunta agora vai para você. Eu queria entender um pouquinho como é que você enxerga essa situação do player de bovinos dedicado especificamente ao mercado doméstico, porque nas últimas semanas a gente viu uma escalada, né, do preço do bovino, o food service em grande parte ainda fechado. O questionamento aqui é se a gente não deveria eventualmente ver algum tipo de racionalização no abate de bovinos, dado que boa parte desse abate ainda vai para o mercado doméstico. Bom, o que nós estamos vendo nesse momento, bom dia, nós estamos vendo que a oferta e a demanda estão perfeitamente ajustadas. Do que eu me lembro, é um dos períodos onde esse ajuste está mais sintonizado. Nós estamos vendo um mercado interno que ele está demandando de acordo à oferta que ele recebe, e nós estamos vendo o mercado externo fazendo esse enxugamento da oferta doméstica. Isso funciona equilibrando a balança. A incógnita fica, voltando a economia a girar mais forte, o food service voltando a participar do segmento, que impacto isso vai ter? Nesse momento, o que nós estamos vendo é um perfeito ajuste entre demanda e oferta. E uma coisa importante é que também nesse período, né, nós estamos vendo um cuidado quase que alinhado entre quem vende e quem compra. Quem compra, compra justo durante a semana, né? Quem vende, vende também para a semana. Uma coisa que nós temos conversado muito aqui no passado, era comum você ter uma tabela de mercado interno por semana, você ajustar ou reajustar sua tabela. Hoje, praticamente, você tem 3, 4 tabelas por semana, você faz um ajuste fino. Ou seja, você praticamente está corrigindo o preço do boi com o preço da carne. Isso aí serve não só para uma empresa exportadora, mas também serve para o mercado em geral, né? O que nós estamos vendo também é os outros frigoríficos que passaram a exportar nesse ano 2020, ou no último trimestre de 2019, eles também começaram a fazer uma lógica de venda no mercado externo. Nós vimos, num primeiro momento, um ímpeto muito grande de exportação, e depois esse ajuste, onde a exportação e o mercado interno passaram a conviver tanto em volume como em demanda. E isso se encontra perfeitamente ajustado. Perfeito, Miguel. Obrigado e parabéns pelos resultados novamente. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem da senhora Luciana, do Banco do Brasil. Our next question comes from Mrs. Luciana, from Banco do Brasil.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados, obrigada pela oportunidade. A minha pergunta é mais voltada para o mercado internacional, né, focado aqui na América do Sul. Se vocês conseguirem dar um pouco mais de detalhes sobre essa melhora em mix de países que vocês mencionaram, né, no release, só para entender como é que vocês estão capturando, né, esses ganhos em preços no mercado internacional. Então tem China avançando bastante, vocês mencionaram também agora no call a questão da Europa também voltando forte. Também tem o Uruguai aí, né, que vocês colocaram que avançou, né, em exportação para a NAFTA. Então, se vocês puderem, né, dar um pouquinho mais de detalhe, como é que está esse avanço também na integração das Américas, né, exportações para os Estados Unidos, logística internacional, enfim, agradeço. Bom dia, Luciano. Obrigado pela sua pergunta. Vou começar pela integração. Nós temos um processo de integração com um projeto de capturas entre a National Beef e a Marfrig da América do Sul. Isso segue avançando. Nós, por exemplo, comercialmente temos iniciativas comuns. Uma das iniciativas comuns, por exemplo, toda a exportação de carne do Uruguai ao Japão, ela é feita através da National Beef. Né? Nós começamos também com esse processo de plataformas a produzir carne com marca Bassi na Argentina, estamos trazendo para cá. Nós começamos também um processo agora com a Plant Plus, nós estamos produtos de origem vegetal, basicamente hambúrguer, almôndega e quibe, nós estamos exportando para a Europa, estamos exportando para o Oriente, vamos começar a exportar para os Estados Unidos com o apoio da National Beef. Referente ao mercado internacional, o que nós temos visto é uma lógica que passou a ter vigência desde a entrada da China no mercado. Quando a China entrou, ela mudou os patamares de preço e ela empurrou todos os outros mercados que tinham preços marginais ou menos interessantes para uma lógica de preço chinesa, ou seja, uma lógica de preço mais elevada. Um exemplo claro disso é o mercado do Egito. O mercado do Egito é um mercado que era importante para o Brasil e ele tinha preços muito baixos. Hoje o mercado do Egito ele diminuiu de tamanho e volume em relação ao mix de produtos e de volume que ele importa, mas ele melhorou seus preços, ajustou seus preços. Outra coisa importante também, que deve ser citada, é que nós tivemos a entrada esse ano da exportação de carne para os Estados Unidos. Isso é um processo que vem crescendo mês a mês. Né? Nós temos visto o Brasil começar a exportar para os Estados Unidos, empresas que têm habilitação, como é o caso da nossa, nós estamos exportando aos Estados Unidos. Isso funciona muito bem do ponto de vista complementar. Nós, no caso, estamos usando a plataforma da National Beef nos Estados Unidos para fazer essa exportação. E isso funciona de maneira muito eficiente. Até porque a carne brasileira tem uma característica, por ser uma carne de menor teor de gordura, ela funciona perfeitamente como um mix, como um blend de produto misturado à carne americana para a produção de hambúrguer e outros produtos. Então nós temos também um bom crescimento nesse mercado. A Europa já era tradicional, a Europa tem tradição de comprar cortes novos, que nós chamamos de ramp and loin, filé contra filé alcatra. Isso aí com fechamento da economia pela pandemia, fechamento de bares e restaurantes, isso ficou praticamente paralisado durante os meses de março, abril e maio, voltou a funcionar no mês de maio, agora evidentemente com um ritmo menor, mas que foi recuperado em parte porque também não tinha estoque na Europa. A Europa estava basicamente vazia de estoque, houve uma recuperação de compras e de exportações, e isso aí está acontecendo e está se mantendo. Nós vemos agora, mês a mês, isso aí entrar num regime de normalidade, né? Quanto à exportação de produtos de valor agregado, isso é uma coisa muito importante também no caso da Marfrig, né? O produto enlatado e produto processado tinha toda uma tradição de determinados mercados, como por exemplo a Inglaterra, e nós estamos vendo isso aqui acontecer em outros mercados, inclusive no próprio mercado doméstico. Ou seja, a gente está conseguindo colocar nosso portfólio de produtos de valor agregado em todos os mercados, né? A gente vê que existe um novo normal, a celebração familiar, as pessoas consumindo em casa, né? Isso aí, seguramente, à medida que a normalidade ocorra, vai se somar ao segmento de restaurantes, bares de comida fora. Então a gente está vendo esse cenário acontecer e a tendência é que esse processo seja um processo que veio para ficar. Ótimo, Miguel, obrigada. Obrigado a você. Com licença. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e informamos que a teleconferência da Marfrig Global Foods S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.
Excuse me. This concludes today's question and answer section, and thus concludes Marfrig Global Foods SA conference call for today. Thank you very much for your participation, and have a nice day.